Tá todo mundo alimentado? Tudo ok? Estão gostando do evento? Só tem mulher aqui, gostei disso, hein? Ó, mulher. Ó lá! Nossa, os homens estão todos lá fora, que isso? Vamos lá, gente. Vamos dar continuidade ao nosso evento. Nessa tarde maravilhosa. Eu gostaria de aproveitar esse momento, o pessoal está entrando aí, e já agradecer a musicalidade de Arthur Loio, que está nos abrilhantando aqui à direita, nesse palco, está nos abrilhantando aí com a sua música, tornando o nosso evento ainda mais leve. Vocês já devem ter percebido que ele está ali, ó, de vez em quando, colocando aí altas pérolas para a gente ouvir. Aproveito também esse momento e vou dar um lembrete para os provedores associados da Abrinte. Lembrando que hoje à noite nós vamos ter a Assembleia Geral Ordinária no mezanino do Transamérica, aqui no Transamérica, localizada no Hall B, próximo à plenária Conectividade na área roxa. Então, quando possível, procurem a equipe da Abrinte na entrada do mezanino e já confiram lá toda a documentação, ok? Nossa tarde, ela está recheada de conteúdos únicos e importantes. Então, assim, já vamos começar. E, coincidência ou não, tem tanta mulher aqui na frente que esse momento é um momento chamado Momento Abrinte Mulher. Olha que legal. E já vamos convidar para o debate deste tema Senhora Estela Mares Medeiros, conselheira da Abrinte. Por gentileza, uma salva de palmas. Bem-vinda! Nos vimos no momento, não foi? Que legal, seja bem-vinda. Olha só, para somar aqui a Estela, chamo agora a senhora Cristiane Sanches, líder conselheira administrativa da Abrinte. Mais uma vez, né, Cris? Eita, tem fã-clube, Cris? Tem fã-clube? Olá! Gente, e agora, para brilhar ainda mais nesse palco, onde tem mulher tem o quê? Brilho, né? A gente brilha, não brilha, não? É isso aí. Gente, agora vem aí, Eri Santana, conselheira da Abrinte. Mais uma para brilhar. Bem-vinda, Eri. Opa! Ó. Calma. Bem-vinda de volta, amor. Vamos lá. Gente, mas olha só. Nós vamos ter um moderador especial. E claro que ele vai brilhar entre as mulheres aqui. Vem pra cá o nosso moderador, senhor Maia, conselheiro da Abrinte. Eita, responsa, hein, Maia? Responsa, hein? Pessoal, bom painel pra vocês. Eu tô por aqui, qualquer coisa, é só chamar. Aproveitem. Bem, boa tarde a todo mundo, todas e todos, né? Eu confesso que quando a Cris me convidou para moderar esse painel, eu fiquei meio assustado, né? Porque eu falei assim, mas como assim? Um homem vai moderar o painel da Abrinte Mulher, né? E ela me convenceu que esse papel a gente tem que começar a abandonar essa separação. Embora a gente esteja fazendo um painel Abrinte Mulher, a gente tem que, à medida que o tempo vai passando, integrar mais e abandonar essa separação entre homem e mulher. Mas a Abrinte Mulher é uma iniciativa que eu acredito que vai nesse sentido de integrar mais, né? E aqui, então, a Estela, a Eri e a Cris, né, vão abordar temas mais relacionados à empresa, à educação, à parte institucional, né? E vamos fazer isso aqui mais
num ritmo de, talvez, de um bate-papo, né? E conversei um pouco com elas, a Eri falou que gosta, inclusive, de ser interrompida, então, se eu interromper, já tem, não só a permissão, mas o incentivo dela. Então, começando aí, eu acho que mais do ponto de vista de um setor empresarial, né? Também conversei bastante com a Estela, que contou a história uma história de família, né, que é a empresa dela e tudo mais. E eu gostaria de iniciar com ela falando sobre as iniciativas que eles têm no sentido de integrar mais, de equilibrar mais essa questão entre homens e mulheres dentro da empresa, que hoje ainda, principalmente no nosso setor técnico, ainda tem uma predominância maior masculina, mas isso, com o passar do tempo, vai sendo abandonado. Então, por favor. Obrigada, Maia. Uma boa tarde a todos aqui nesse momento presentes, nesse recinto. E fico muito feliz mesmo de estar essa tarde aqui, conversando como mulher para mulheres e homens que entendem e querem essa inserção de nós mulheres cada vez mais presentes no mercado de trabalho. É com muita alegria que eu aceitei aqui estar junto a Eri, a Cris, que também são conselheiras e faz parte da Câmara Abrinte Mulher, junto a tantas outras vocês que estão na plenária. E começo a história contando que o meu provedor, o provedor da minha família, o nosso provedor, fica situado numa região bem distante daqui, no interior do Rio Grande do Nordeste, no Rio Grande do Norte. E nós temos é um provedor pequeno, mas é um provedor bastante sólido, posso dizer, que na região que a gente atua. Estamos no mercado há 22 anos e nesse período, desse período de 22 anos, eu sempre estive presente na operação. Iniciamos como uma operadora de TV por assinatura e na quebra do marco cívico a gente começou a empreender no ramo de internet. Então, a internet era algo muito novo para mim, muito desafiador, não só para mim, mas para a nossa família e, posso dizer, para os nossos colaboradores. Aprender a fusionar fibra não foi algo fácil no interior de uma região tão distante dos grandes centros desenvolvidos. Mas, na linha do tempo, a gente vem cada vez mais se consolidando e, dentro dessa consolidação, acredito que, pelo fato de sermos uma empresa familiar e atuar dentro da organização da empresa, na diretoria superior, eu e minha mãe, isso facilita com que a mulher seja aceita e, posso dizer, respeitada no nosso ambiente de trabalho. Posso dizer que dentro, digamos assim, da temática de ESG, que é algo que é bastante aplicado hoje nos meios, né, das empresas, a nossa empresa, posso afirmar que há 20 anos atrás, ela já nasceu com um pouco dessa filosofia. Até porque algumas pessoas, eu vejo aqui a Mônica, que nos conhece muito bem, que vem de operadora, o idealizador era uma pessoa voltada para a área de humanas, era um médico, e resolveu, no decorrer da linha de vida dele, empreender. E nesse empreendimento, ele entendeu que precisava empregar as pessoas para fazer uma transformação na vida dessas pessoas. E aí é onde entra a ODS de número 5, que hoje aplica-se, Maia, a igualdade de gênero. Então, a mulher na nossa empresa é vista não só como algo que está ali para fazer um trabalho competitivo. Ela está muito mais presente na nossa organização para fazer um trabalho colaborativo. É colaborando com o que
o sexo oposto tem, que é a força, muitas vezes, né? A garra de estar subindo no poste, mas ela tem a característica, a delicadeza, o discernimento de estar lá na unidade, organizando a rota daquele colaborador. Ela pode estar gerindo os recursos de alguma outra forma. Hoje, posso dar um exemplo, no nosso almoxarifado, quem lidera o nosso almoxarifado é uma figura feminina. Algo que é bastante desafiador na maioria das organizações, na maioria das empresas. Outro departamento que eu também trago aqui em vista e coloco em observação é o departamento jurídico, né? Não sei, a Nayara Benigno, é ela quem está à frente, ela quem lidera todos os nossos contratos, todas as nossas políticas na empresa, é uma mulher. Então, são departamentos que, em algumas organizações, é conhecida como atividades masculinas, mas entendemos que a mulher tem tanta capacidade quanto a do sexo masculino. Bem, eu gostaria de passar a palavra agora para a Eri, né? E que vai dar um foco mais na educação, né? E quero lembrar até a minha história como durante muito tempo eu ministrei treinamentos para provedores, né? E era raro a turma que tinha pelo menos uma mulher. Geralmente era 100% homens, ou quando tinha era uma e outra, e confesso que todas as que participaram demonstraram capacidade até superior de trabalhar com protocolos de internet, etc., coisas do tipo, né? Então a gente vinha de uma realidade que essa área técnica, ela era uma área masculina, né? Quando não deveria ser, né? E como eu sei que a Eri tem um foco na educação, eu queria perguntar para ela, porque ela falasse alguma coisa, o que está mudando nesse sentido e como que a Brint Mulher pode também ajudar a mudar nesse sentido de ter mais participação de mulheres, que hoje já tem uma participação relevante na parte financeira, na parte administrativa, mas ainda na área técnica, acredito eu que ainda é bem restrito a participação. Então, gostaria que... Boa tarde, pessoal. Na realidade, quando a Estela começou a falar aqui, a gente começa a pensar, né, assim, existe realmente, né, uma função que é de mulher, uma função que é de homem, e isso começa a trazer para a gente certas definições no mercado, certas definições na sociedade. Então, eu gostaria de trazer para a gente pensar aqui um pouquinho 2 pilares que envolvem a mulher na questão do trabalho, né? Que é, na realidade, a questão do trabalho na telecomunicação, né? Dentro do provedor. A gente vai estar falando aqui sempre dentro do provedor. A questão técnica, né, que existe dentro, mas a mulher também, ela não lida só com essa questão técnica. Ela lida também com a questão, um pilar que é chamado pilar social. E esse pilar social, na maior parte das vezes, ele é mais, né, eu diria assim, ele interfere mais no relacionamento dessa mulher dentro do provedor do que a questão técnica. Porque a questão técnica, ela entra, ela estuda, né, ela aprende, mas a questão social, ela impede que você, de fato, desenvolva as suas ações, impede que você, de fato, desenvolva a sua atividade, porque existe um preconceito, né, de que a mulher não pode fazer isto, ou a mulher não cabe bem nessa função. E isso é até uma questão da função de gestão. Quando a mulher vai gerir, por exemplo, uma equipe técnica só de homem, todo mundo já fica abismado. Por quê? Não é?
Então, a gente percebe que existe um imbricamento de pilares que dificultam realmente a ação da mulher dentro do provedor. E o que a gente vê na realidade, no dia a dia, é que essa mulher que tem uma potencialidade muito grande de estar na área de gestão e que pode até estar bem treinada, né, ela não consegue exercer essa função dentro do provedor. O Maia falou assim, a questão financeira, que eu sempre que discuto com ele, eu falo. Né, o provedor, como a esposa, né, que é a sócia, às vezes trabalha com ele, é a única pessoa que ele tem coragem de deixar a área financeira. Então, ele escolhe a mulher, não às vezes pela capacidade que ela tem, mas porque ela é um fator de confiança para ele, é um fator de garantia. Então, voltando para a questão de Maia, na discussão da educação, quando na educação você tem também essa forma estigmatizada da mulher, você acaba levando isso para o momento de trabalho, para o seu trabalho. Né? Eu participei de um projeto da RNP, onde ela definiu o seguinte, olha, ela chegou à conclusão, dentro de uma pesquisa que ela fez, que as mulheres não estavam na gestão, porque elas não tinham, né, sido preparadas para isso. Então, eles fizeram convênios com várias faculdades e disseram, a partir do seguinte, essas turmas, elas têm que ter 50% mulher, 50% homem. Acreditem que, até para preencher esse 50%, deu trabalho. E isso vem exatamente do processo social que existe. Né? A mulher não é para isso. Mesmo que a gente fale, isso não se fala mais não, a gente não fala isso. Mas se a gente for entrar realmente para a pesquisa, for para a realidade da coisa, você vai ver que isso ainda é uma realidade. Né? Então, o que foi que ela fez? Preencheu as vagas, né, com 50% de mulher e 50% de homem. Porque eles chegaram à conclusão de que, se ela bota no mercado 50% de homem, 50% de mulher, as chances dessas mulheres também concorrerem por igualdade, né, de conhecimento técnico, pelo menos isso ela estava garantindo. A questão social, ela é realmente cultural, ela é devagar, é geração após geração, né, mas ela falou, vou contribuir com a minha parte. E desenvolve esse projeto, que é muito bonito, e eu aconselho a todas as mulheres que quiserem entrar lá no site da RNP, tem muitos cursos direcionados exatamente para as mulheres. Falando um pouquinho sobre a questão da Abrinte, né? Então, assim, o que a Abrinte Mulher quer se propor aqui para que as mulheres possam realmente, né, quebrar essa barreira social? Porque, assim, a barreira técnica, eu acredito, né, e as pesquisas também falam isso, que as mulheres estudam mais do que os homens. Então, assim, a barreira técnica, ela pode ser superada, cada um tiver vontade. Mas a barreira social, ela é muito coletiva. Então, assim, nós vamos trabalhar exatamente nessa questão da formação, né, nós vamos fazer a formação, nós vamos trabalhar na forma de conscientização, de trabalhos, conhecer a sua realidade, obedecer às regras, né, às normas que hoje existem no mercado, a ODS 4, onde a mulher tem que participar, exigir os direitos que elas têm dentro do seu trabalho, incentivar os provedores a festejar o Dia das Mulheres, sim. Né? Ari, que importância tem isso? Né? Eu me lembro que uma vez eu chamei todos os homens do meu provedor lá e falei assim, olha, entrem na hora de trabalho cantando uma música para as mulheres. Eles se sentiram muito constrangidos com isso. Né? Então, assim, por que se sentiram constrangidos? Estava homenageando as pessoas. Então, assim, isso é você quebrar, né, a questão cultural e levar ela para uma sociedade onde você tem, de fato, né, uma relação de igualdade. Porque, mesmo, às vezes, a gente conseguindo
eu diria assim, mudar os números, né, você não consegue mudar a cultura. E Hannah Arendt, ela vai dizer isso no livro dela, né, onde ela diz assim, olha, por mais que a gente mude os números, por mais que as leis aconteçam, por mais que a gente tenha a ODS, por mais que a gente tenha que tem que ter 50% de mulheres, por mais que você tenha, na realidade, muitas vezes, tudo isso acontecendo, você ainda não consegue fazer a mudança. Então, eu espero que a Abrinte Mulher seja um canal para que vocês possam participar, dialogar, ver qual é a melhor forma de trabalhar, não somente para fazer a lei acontecer, né, mas para que, de fato, você consiga mudar a cultura da sua empresa, mudar o pensamento, né, de todas as pessoas, não só dos homens, como também das mulheres. Porque, como é uma questão cultural, ela já vem com esse problema, né, de se achar menos e achar que não é capaz de fazer as coisas. Obrigada, Maia. Muito bem. Muito bem. Eu agora gostaria de ouvir a Cris, né? Principalmente falando da parte institucional, da parte, assim, né, do que a Abrinte e a Abrinte Mulher podem fazer ou devem fazer no campo institucional. E lembrando, inclusive, que a Abrinte foi admitida no Pacto Global da ONU, né, que gostaria também de saber como que isso, na inclusão de mulheres, pode também ajudar. Obrigada, Maia. É um prazer estar aqui com a Eri, com a Estela e com você. Muito boa tarde a todas e todos aqui presentes. A Abrinte tem um papel muito importante no sentido de catalisar e de fomentar a participação das mulheres, né, na esfera pública em geral. Tem uma história que é interessante, que poucas pessoas conhecem, é que depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Inglaterra estava ali no seu auge, no sentido de inovação, de tecnologia, de computação propriamente, quem participava desse movimento, na sua grande massa, eram mulheres. E assim foi durante todo esse período pós-guerra. E a mesma coisa também aconteceu nos Estados Unidos. Eram mulheres que estavam ali à frente daqueles mainframes, daqueles computadores gigantescos da época. Quando chegou perto da década de 70, essas mulheres foram deixando esse mercado, foram saindo desse mercado. E os homens começaram a ocupar esse espaço. Então, na literatura se estuda do porquê desse movimento, né? Por que isso aconteceu? E o que eles entendem é que, naquele momento, a computação, a tecnologia passou a significar recurso financeiro, virou dinheiro. E no momento em que virou dinheiro, os homens passaram a se fazer presentes ali naquela esfera e as mulheres foram cada vez mais se distanciando. O que mostra esse caso que aconteceu em 2 países absolutamente relevantes para o que a gente está falando aqui de internet, de transformação digital, né? A nossa realidade. Mostra que realmente a pouca participação, a fraca participação das mulheres é uma questão transversal, né? Ela envolve, como a Estela e ele colocaram, questões estruturais. E isso a gente conhece também dentro do nosso próprio país. A maior parte, um pouco mais de 50% das pessoas que são filiadas a partidos políticos são mulheres. Só que do ponto de vista de representatividade política, quem é eleita, isso não chega a 17% hoje. Então, por que acontece isso também, né? As mulheres, elas não estão na ponta da formulação da política pública. Quando elas não estão lá, nesse espaço público importante, meio que tudo se perde pelo caminho. Então, eu acho que o grande propósito da Abrinte, do ponto de vista institucional, é levar esse tipo de discussão, esse tipo de dado, para que a gente consiga transformar essa realidade. A última iniciativa que a Abrinte tomou
nós fizemos uma apresentação, né, na UIT, que é a União Internacional das Telecomunicações, junto com a Anatel, falando sobre a participação das mulheres no mercado STEM, que é o mercado de ciências, tecnologia, matemática, esse mercado de exatas. E dentro desse estudo, dessa análise que foi feita, a gente percebeu que não basta levar o curso a uma mulher ou transformar o ambiente em que ela trabalha. Aquilo tem que ser duradouro. E para que seja duradouro, as próprias mulheres precisam trocar entre si, precisam se ajudar, né, nesse conceito. Então, um recado importante da Brint, que foi colocado aqui pela Eri e pela Estela, é essa colaboração, né? Porque é isso que torna a participação da mulher mais duradoura, e não simplesmente porque aquilo é um emprego, é um trabalho, é uma oportunidade, mas ela percebe um papel transformador que ela tem dentro da sociedade. E do ponto de vista de formulação de política pública, isso também acontece. Muitas vezes se critica o fato de que a gente está tendo aquilo que se chama de discurso branco. Discurso branco é mulheres sentadas aqui falando a respeito da participação feminina. E eu, particularmente, não vejo o discurso branco como algo criticável, digamos assim. Pelo contrário, a gente precisa sim de ações afirmativas, a gente precisa discutir, porque senão essa transformação não acontece. Então, uma parte importante da representação da Brint dos provedores é levar esse tipo de discussão adiante, é se posicionar publicamente, é ocupar o espaço da esfera pública através da participação feminina. E assim a gente talvez consiga transformar um pouquinho aí a nossa realidade. Obrigada, Maia. Bem, se eu puder fazer uma pergunta, se houver alguma pergunta do auditório, nós temos ainda 6 minutos aí de janela. Ótimo. Alguém pega o microfone aqui. Oi, eu sou a Ju, represento uma comunidade de mulheres, o Cloud Girls, Mulheres de Tecnologia, e estamos aqui com o nosso parceiro Faberex. Para vocês, como vocês estão vendo o futuro da tecnologia? Como que a Brint coloca mulheres na tecnologia através das iniciativas de vocês? A Câmara Brint Mulher, ela nasceu pensando nas mulheres no sentido de gestão, melhores práticas de gestão. Então esse foi o caminho inicial que a gente entendeu ser o mais imediato para garantir a participação das mulheres. E a gente tenta fomentar, através do nosso evento, essa participação. Quando a Brint, através do projeto da Câmara Brint Mulher, se tornou parte do Pacto Global da ONU, foi exatamente nessa linha. Trazer melhores práticas de gestão, né, para que a gente consiga, assim, tornar um caminho duradouro aí de participação. Eu complementaria dizendo que esse equilíbrio, né? É proporcionar esse equilíbrio entre as relações humanas. É um caminho que também vai combater preconceitos, tá? Mais justiça social e melhorar com isso a distribuição de renda dentro dos mercados. Então, dentro do cenário, eu vivo vários desafios já há anos e eu gostaria de saber de cada uma de vocês qual foi o maior desafio e como que vocês enfrentaram. Eu não entendi bem a pergunta. Não, vamos lá. É como ela falou assim, o dia a dia da mulher dentro de um provedor é de desafios, né? É de desafios. Mas, assim, eu parto pessoalmente, né? Falando, na minha experiência, o meu maior desafio mesmo foi liderar a equipe masculina. Tá? Eu acho que, porque assim, não é só você saber, você ter o conhecimento técnico, né?
mesmo que você tenha liderança, mesmo que você tenha o conhecimento técnico, você tem que ter muita resiliência, você tem que realmente acreditar no que você está fazendo e para se superar. Porque sem nenhum motivo você é desacreditada, né? Você muitas vezes colocam você assim, em situações bastante constrangedoras, né? Trazem frases e palavras feitas, né? e que muitas vezes te desanima, né? Tira você do foco. Então, liderar uma equipe totalmente masculina foi o meu maior desafio. Hoje eu já não tenho muita dificuldade com isso, né? Mas assim, devido ao longo do tempo, você vai ganhando experiência, você vai se aprimorando e sabendo se impor, né? Mas eu acredito que as pessoas que estão iniciando, essa seria a última fase para entrar, né? Essa seria a última fase para entrar. E eu complemento o que a Eri coloca da seguinte forma: nós mulheres temos uma característica muito peculiar nossa, que é o de ouvir, o de aceitar. Muitas vezes nós aceitamos, embora não compactuamos daquilo que está sendo colocado. E no momento oportuno é que nós colocamos e nos recolocamos para o sexo oposto. Então nós temos a humildade de, na hora correta, nos posicionarmos. Aí isso é que faz a diferença para que as relações não fiquem uma relação de competitividade. E aí elas começam a se complementar. Muito obrigada. Posso, Maia? Bom, gente, boa tarde. Tem uma coisa que me faz pensar que a gente não está fazendo guerra de sexos, né? Acho que nós temos que entender que nenhum momento é para guerra de sexo. Mas houve por muito tempo no nosso segmento uma coisa bastante masculina, que era a tecnologia, né? Então o conhecimento da tecnologia era muito atraído em função do público masculino, ou do interesse masculino, até porque os desafios eram também. O Maia, quantas torres não teve que montar, Maia? Né? De rádio, quantas vezes você não passou na madrugada adentro fazendo infraestrutura, sim ou não? Então a gente conviveu com um cenário muito masculino de infraestrutura, e há alguns anos para cá, inclusive em apoio a que a Cris disse da Abrinte Mulher, houve-se uma preocupação muito grande na gestão do negócio, né? Na formação de processos, e isso está totalmente relacionado a pessoas, e que eu particularmente entendo que a mulher faz isso com muita propriedade, né? Então eu gostaria de saber do Maia, principalmente do Maia, que conviveu com esse cenário de um horizonte muito masculino no passado, e como foi, Maia, na sua visão, começar a entender que o papel da gestão passou a ser fundamental, e nesse papel fundamental as mulheres têm total sensibilidade para o desenvolvimento do negócio. Eu creio que a gente tem algumas coisas que já estão embutidas na nossa mente quando a gente vai vivendo e tal. Eu acho que de certa forma o mundo masculino ele acaba bloqueando um pouco essa entrada, né? Eu vi assim, né, nos cursos que a gente ministrava, quando aparecia uma mulher era uma coisa que todo mundo olhava um pouco assim de atravessado, né? E eu acho que isso é um fator que acaba não incentivando um aumento nessa participação. A nosso próprio comportamento como homem, na aceitação das mulheres no meio de trabalho. Mas eu creio que isso é uma coisa que tende a mudar, e já está mudando, pouco, mas está mudando. Acho que é um trabalho, inclusive, da Abrinte Mulher, no sentido de, talvez,
não focar, isso aí é uma coisa que eu já falei em alguma reunião, assim, não focar só em gestão. A mulher não é só para gestão econômica, financeira de um provedor. Ela pode trabalhar também na área mais técnica, tal, né? Existe, de repente, alguma área mais difícil de ver uma mulher puxando um cabo, subindo numa escada e tal, mas a gente conhece alguns casos, poucos, né? Inclusive da nossa cidade lá, tinha uma que começou, uma pessoa bem, de origem bem humilde, que trabalhava de servente de pedreiro e nós chegamos até aventar a possibilidade dela começar a trabalhar, que a gente acabou não dando certo por outros motivos, mas assim, então existem mulheres trabalhando em áreas diferentes, né, que eram só dominadas por homens, mas eu acho assim, talvez um dos bloqueios seja não a parte física em si, que eu citei agora, mas na parte que não é tão física, a parte de aceitação da mulher nisso. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar e, de repente, até uma crítica, não uma crítica construtiva na Abrinte Mulher, que eu sei que ela sempre foi focada na parte de gestão, né? Mas não a gestão técnica, a gestão mais financeira, administrativa, tal, que é importante, mas acho que ela também deve focar na parte de gestão técnica e outras coisas mais, tentando trazer mais mulheres para trabalhar junto com a gente, né? Isso seria muito bacana, né? Falando mais um pouquinho dessa sua barreira aí, pense o seguinte: a área de enfermagem era uma área totalmente feminina, né? E, de repente, os homens começaram a fazer enfermagem também e entraram na área de enfermagem. Isso não foi nenhum problema para ninguém, não foi nenhum problema para as mulheres, não foi nenhum problema para os homens. Então, existe também aí um pilar de gênero mesmo, né, e que precisa ser resgatado e conversado, mas os homens não sentiram dificuldades de entrarem nas áreas femininas. Mas as mulheres, elas sentem dificuldades de entrarem nas áreas masculinas, né? Então, é aquela questão que o Cristiano falou, nós falamos todos aqui, é muito mais que uma questão só de querer, de preconceito, é uma questão estrutural mesmo, que precisa ser destruída e reconstruída, né, com um novo pensar sobre o papel da mulher dentro da sociedade e também dentro das profissões. Bem, pessoal, já esgotamos aqui um pouco o tempo que a gente tinha e agradeço a Eri, a Estela e a Cris e a todas vocês e esperamos ver a Abrinte Mulher cada vez mais crescendo para um dia não precisar ter uma Abrinte Mulher, uma Abrinte Homem, mas sim uma Abrinte, né, equilibrada na questão do gênero, né? Agradeço muito e vamos dar uma salva de palmas para as moças. Muito obrigada. Eu digo que na essência... Muito obrigada pela partilha, eu digo por esse painel. Eu digo apenas que na essência nós somos iguais e nas diferenças nós nos respeitamos. É isso aí. Uma salva de palmas, pessoal. Mais uma vez, obrigada por essa troca. Agradecemos muito a todos os participantes deste painel que tivemos em peso aí, as mulheres, a Abrinte e o Maia, nosso moderador. Muito obrigada, gente.